Você já acordou no meio da noite com o coração disparado, suando frio, aterrorizado por algo que parecia real, mas não era? E se eu te dissesse que esses momentos não são acidentes, nem castigos do destino, mas sinais poderosos do que está acontecendo dentro de você? Hoje você vai descobrir como entender esses sinais pode mudar totalmente sua vida e evitar que medos ocultos e traumas silenciosos continuem te controlando. Fique comigo, porque o que você vai aprender agora vai virar sua forma de ver a realidade de cabeça para baixo. Você já parou para pensar que aquilo que te assusta, que te tira o sono, que provoca tensão dentro de você, pode ser um sinal mais profundo da sua própria vida? Não estamos falando de simples medos ou preocupações passageiras. Estamos falando de mensagens do seu próprio interior, sinais que surgem quando algo essencial precisa ser visto, compreendido, sentido. Hoje, quero mostrar que esses sinais não são obstáculos, nem punições, nem castigos invisíveis. Eles são alertas poderosos do seu sistema interno, uma forma que a sua mente e sua vida encontram de chamar a atenção para questões que muitas vezes você tenta ignorar. E se você aprender a ouvir essas mensagens, poderá transformar essas experiências em clareza, crescimento e escolhas muito mais conscientes. O que eu proponho é simples, mas profundo. Não se afaste do que te incomoda. Olhe para dentro, reconheça o que está oculto e permita que essa percepção revele verdades que podem mudar a forma como você vive, sente e age no mundo. Não é teoria, é experiência. Não é abstrato, é real. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Você já se perguntou por que certas imagens, certas sensações nos perseguem mesmo depois que acordamos? Por que algumas noites nos deixam suando frio, com o coração disparado, e outras passam despercebidas? Essas experiências não são aleatórias. Cada medo que sentimos, cada desconforto que nos invade durante o sono, é um reflexo direto do que carregamos internamente. É como se a mente nos mostrasse, sem filtros, aquilo que evitamos ver acordados. No pesadelo, não há fuga, não há distração. Tudo é sentido, vivido intensamente, e o corpo reage como se fosse real. Esse impacto não é castigo, é um alerta, uma comunicação silenciosa do seu próprio sistema interno, pedindo atenção. Nosso inconsciente é vasto e poderoso, ele guarda tudo aquilo que rejeitamos, reprimimos ou simplesmente ignoramos. Lá, memórias, emoções e traumas se acumulam, muitas vezes camuflados até que precisem ser confrontados. É nesse espaço que a mente elabora imagens simbólicas que se manifestam como pesadelos. Cada símbolo, cada figura estranha, cada sensação intensa é uma linguagem própria do seu interior. Não é confusão, é comunicação. Através desses sinais, você é chamado a perceber padrões, medos e limitações que guiam suas escolhas silenciosamente, moldando decisões, relacionamentos e até mesmo seu bem-estar físico. Ignorar isso é permitir que partes ocultas de você conduzam sua vida sem supervisão consciente. Quando negligenciamos esses sinais, o impacto se multiplica. Pequenos medos não resolvidos crescem, traumas antigos se reforçam, decisões importantes são postergadas ou tomadas no automático. Os pesadelos, nesse contexto, funcionam como lembretes urgentes. Atenção, algo precisa ser olhado. Eles revelam medos profundamente enraizados, emoções reprimidas, frustrações e desejos não expressos. Mas não apenas isso, eles também apontam caminhos. Cada imagem, cada situação enfrentada no sonho pode ser interpretada e usada como ferramenta para autoconhecimento e crescimento. Observar esses sinais, registrar os detalhes, refletir sobre os símbolos e sobre a sua própria reação emocional é o primeiro passo para transformar o medo em compreensão, a confusão em clareza, a ansiedade em ação consciente. E se eu te dissesse que ignorar esses sinais internos não é apenas um descuido, mas uma escolha que pode custar caro? Cada medo reprimido, cada sombra ignorada, não desaparece. Ela se acumula silenciosa, corroendo suas decisões, minando sua energia, influenciando escolhas que você nem percebe. É como caminhar por um terreno minado. Cada passo parece seguro, mas a qualquer momento a explosão acontece. E o pior, esses impactos não se limitam à sua vida interna.
Eles se manifestam nos relacionamentos, no trabalho, na saúde, na sensação diária de estagnação. Você pode achar que está no controle, mas na verdade há forças invisíveis guiando suas ações, moldando seus dias, drenando sua vitalidade. O que parecia apenas um sonho ruim, uma ansiedade passageira ou uma reação exagerada, é muitas vezes a sua própria essência tentando gritar, pedindo atenção, tentando se libertar antes que seja tarde demais. Negligenciar isso não é inocente. É permitir que o inconsciente, carregado de medos e traumas, dite silenciosamente o curso da sua vida. E quanto mais você ignora, mais intenso será o retorno. Medos que se multiplicam, oportunidades que escapam, conexões que se quebram. É nesse ponto que percebemos que o verdadeiro conflito não está fora, está dentro. E ele exige coragem. Coragem para encarar, para sentir, para olhar sem desviar. Porque apenas quando nos permitimos ver a sombra é que a luz começa a agir e o ciclo de repetição finalmente pode ser quebrado. Enquanto muitos ignoram esses sinais, há uma camada silenciosa que governa grande parte de nossas escolhas. Aquilo que não percebemos em nós mesmos. É nesse espaço oculto que medos, traumas e padrões antigos se acumulam, moldando decisões, sabotando possibilidades e limitando a vida que poderíamos ter. Esses conteúdos não são visíveis, mas são poderosos. Eles se manifestam de forma sutil, através de inquietações, frustrações inesperadas, sensações de estar preso ou bloqueado, como se algo nos impedisse de avançar sem explicação aparente. O que não foi enfrentado não desaparece. Ele se replica em relações, em escolhas de trabalho, na maneira como nos relacionamos com o mundo e com nós mesmos. É como se carregássemos uma bagagem invisível que determina nossos passos sem que percebamos. E mais, grande parte desses conteúdos vem de fora, do ambiente em que crescemos, das mensagens que internalizamos desde cedo, muitas vezes contraditórias ou limitantes, que nos ensinaram medo, dúvida e cautela excessiva. Mas há algo libertador nessa compreensão. A consciência tem poder sobre o oculto. Quando prestamos atenção ao que antes era ignorado, cada medo, cada reação intensa, cada sombra se torna um mapa. Um mapa que revela não apenas nossas limitações, mas também nossos potenciais esquecidos, talentos reprimidos e força interna não reconhecida. É nesse terreno profundo que reside a oportunidade de transformação. Não é sobre negar ou apagar o que sentimos, mas sobre acolher, observar e compreender. Cada emoção reprimida, cada impulso negado, cada fragmento que escondemos de nós mesmos tem uma mensagem. Se aprendermos a escutar, podemos transformar aquilo que parecia paralisante em energia de criação. É nesse processo que o medo deixa de ser inimigo e se torna guia. Aquilo que antes nos assustava, agora nos alerta, nos fortalece, nos aponta caminhos mais conscientes. E ao fazer isso, começamos a moldar não apenas nossa vida interior, mas também o mundo ao nosso redor, com escolhas que refletem clareza, integridade e propósito. Você já parou para perceber quantas vezes foge de si mesmo sem nem notar? Cada pessoa que te irrita, cada situação que te frustra, não é só coincidência. É o reflexo do que você ainda não encarou dentro de você. Aquilo que você negou, reprimiu ou ignorou aparece nos outros como espelho e insiste em provocar desconforto até que você olhe para si mesmo. E o que dizer dos medos que carregamos desde cedo? Medos que não são só seus, mas plantados pelo mundo, pela educação, pelo ambiente ao redor. Medos que moldam escolhas, limitam sonhos, desviam caminhos. Quantas vezes você deixou de agir, de falar, de se arriscar porque o medo estava invisível, silencioso, mas poderoso dentro de você? Agora imagine olhar para isso com coragem, olhar para seus próprios padrões, para suas sombras e reconhecer cada fragmento de você que tentou se esconder, não para se culpar, mas para se compreender. Cada reação intensa, cada julgamento, cada resistência é um convite do seu interior para se conhecer mais profundamente. Quando você começa a prestar atenção, percebe que não existe nada lá fora capaz de te abalar como aquilo que ainda não foi iluminado dentro de você. E essa iluminação não é só entendimento intelectual, é sentir, perceber, aceitar, é permitir que a consciência ocupe os lugares onde antes havia silêncio, medo e esquecimento.
Olhar para si mesmo é entender que os sinais que a vida coloca diante de você, por mais desconfortáveis que pareçam, não são punições. São mensagens urgentes que pedem atenção, cuidado e ação consciente. É o seu próprio ser dizendo: aqui está algo que merece ser visto, aqui está um passo que você precisa dar. E quando você atende a esse chamado, quando você observa e abraça o que estava oculto, algo muda, não apenas em você, mas em tudo ao seu redor. Sua presença se torna mais íntegra, suas escolhas mais conscientes, sua energia mais firme. Você deixa de reagir automaticamente ao mundo e começa a viver a partir de um lugar de clareza, força e verdade interior. Chegar até aqui nos mostra que o que parecia apenas um pesadelo ou uma sensação passageira é, na verdade, um alerta profundo do seu próprio interior. Cada medo, cada sombra que ignoramos durante o dia se manifesta na noite, não para nos punir, mas para nos orientar. Quando aprendemos a ouvir, observar e compreender, aquilo que antes nos paralisava se transforma em oportunidade de crescimento. O seu inconsciente, silencioso e poderoso, não busca controle sobre você, mas clareza. Ele revela padrões, traumas, bloqueios e também potenciais escondidos, esperando que você os reconheça e transforme em escolhas conscientes. A vida deixa de ser uma série de reações automáticas e se torna um campo onde você decide, com presença e coragem, cada passo que dá. Aceitar esse convite é assumir responsabilidade sobre sua própria existência, sem medo de encarar o que estava oculto. É permitir que cada despertar seja mais do que apenas acordar, seja a chance de reescrever sua história, de alinhar ações e intenções, de viver com autenticidade e força. Quando você olha para dentro e enfrenta suas sombras, o mundo ao redor muda junto. O medo deixa de ser obstáculo e se torna guia. O que antes era assustador se torna revelador. E o que parecia descontrole se transforma em poder pessoal. Tudo começa com a atenção, com a consciência, com a decisão de não fugir do que é real dentro de você. Agora olhe para si mesmo com honestidade e coragem. Cada escolha consciente é um passo para a libertação. Cada compreensão é um passo para poder. E a força que você busca fora sempre esteve dentro. Se esta mensagem tocou você de alguma forma, então permita-se dar o próximo passo. Aproveite enquanto a clareza ainda está viva dentro de você. Não deixe que a rotina apague o impulso que nasceu agora. Inscreva-se, ative as notificações e permaneça por perto. Porque daqui pra frente, cada conteúdo será um novo degrau nessa jornada de expansão. E se alguém veio à sua mente enquanto você assistia, alguém que precisa despertar para essa conversa, compartilhe. Uma única frase pode acender uma transformação inteira. Nos vemos no próximo vídeo.